Fala meus amigos, daquele jeitão, eu sou Tele Fábio e hoje a gente vai relembrar de um filme brabo feito numa época de filmes brabos dos anos 80. E eu tô falando do filme Comando Delta, com uma história que misturava cinema catástrofe com o melhor da ação dos anos 80, adicionando ainda um pouco de fatos reais. Um dos primeiros filmes a apresentar uma unidade de operações especiais em ação. Mas será que o filme fugiu demais do que acontecia na vida real? Será que os Deltas eram desse jeito mesmo? Será que o Chuck Norris realmente precisava do Charles Bronson para surrar uma dúzia de terroristas? Ou o velho Lee Marvin deu conta do recado? Enfim, se vocês querem relembrar Comando Delta e saber muitas curiosidades sobre os bastidores desse grande filme dos anos 80, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Filho, preciso que vá na locadora devolver os filmes. Bom, e se hoje o astro Chuck Norris está aposentado há um bom tempo dos cinemas e também da televisão, ele ainda é bem lembrado tanto pelos fãs das antigas quanto pelas novas gerações. Principalmente pelos Chuck Norris Facts, como por exemplo, as lágrimas de Chuck Norris curam o câncer. O problema é que ele não chora nunca. Nunca mesmo. E claro, muita dessa fama se deve aos filmes de ação dos anos 80, principalmente pela parceria que o ator teve com a Cannon Group dos primos israelenses Yoram Globus e Menahem Golan. E dessa parceria vieram clássicos como Invasão dos Estados Unidos e os 3 filmes do coronel James Braddock, um dos poucos combatentes a rivalizar com o John Rambo do Sylvester Stallone. Também, junto com esses e outros, um dos maiores clássicos dessa parceria seria o filme The Delta Force, conhecido aqui no Brasil como Comando Delta. Hoje, Festival de Verão. Beirute, voe para Beirute. Um violento sequestro. Nós vamos matar todos neste maldito avião. Chuck Norris liderando um audacioso plano de resgate. Vai em frente, rápido, pegue-os. Comando Delta, com Lee Marvin, Robert Vaughn, George Kennedy e Shelley Winters. Pra mim, simplesmente um dos filmes mais injustiçados de todos os tempos, e eu espero que até o final desse vídeo vocês concordem comigo, se é que já não concordam. Só que antes da gente falar de Comando Delta, é legal a gente relembrar de Operação Thunderbolt, um dos filmes da fase israelense da dupla Yoram Globus e que pode ser considerado a gênese da produção ambiciosa da Cannon. Operação Thunderbolt foi dirigido com mão de ferro pelo Menahem Golan e teve um elenco quase todo formado por atores israelenses, tendo ainda os atores estrangeiros Klaus Kinski e Sybil Danning para chamar a atenção do público europeu e norte-americano. E esse filme narra um fato real quando um avião da Air France foi sequestrado por 4 terroristas palestinos e levado para Entebbe, na Uganda. Aí entram em cena as operações especiais de Israel para montar uma operação de resgate de reféns que ficou conhecida como Operação Entebbe. E esse filme chamou bastante a atenção na época e, além de ter total apoio das Forças Armadas israelenses para ser produzido, também foi um dos impulsionadores para que a dupla de primos israelenses partisse para os Estados Unidos para mudar a cara de Hollywood. E quem não assistiu Operação Thunderbolt ainda, assiste, porque é um filmaço e mostra realmente que o Menahem Golan tinha as manhas de produzir e também dirigir um bom filme de ação, mesmo com pouco dinheiro, principalmente se a gente comparasse com os padrões de Hollywood. Bom, e o tempo passou, a Cannon Group entrou nos anos 80 realmente ajudando a mudar um pouco a cara do cinema de ação norte-americano, produzindo centenas de filmes de todos os gêneros possíveis, sempre visando uma diversão rápida e rasteira e que desse uma graninha suficiente para produzir mais uma meia dúzia de filmes e também dar uma aumentada na conta bancária da dupla Yoram Globus. Também nessa altura do campeonato, ali por metade dos anos 80, a Cannon já tinha como garotos propaganda o Chuck Norris, que a gente já falou um pouco, e também o bom e saudoso Charles Bronson. E a ideia dos caras era juntar essas duas feras num mesmo filme
para falar de terrorismo, que estava bem em voga na época, e claro, alavancar algum sucesso para a Canon. E eles aproveitaram que nesse meio tempo os noticiários do mundo todo voltaram as atenções para o sequestro do voo 847 da Trans World Airlines, que foi ocorrido em 14 de junho de 1985. Quando o avião ia do Cairo para Atenas e dali para Roma, e acabou sendo sequestrado no meio do caminho por 2 libaneses e dali foi levado para Beirute, no Líbano. Lá, os sequestradores espancaram e mataram com um tiro o marinheiro Robert Staten, um mergulhador da Marinha norte-americana. Nesse meio tempo, uma dúzia de sequestradores libaneses se juntaram à dupla e o avião partiu para Argélia. E lá, muitos passageiros e alguns membros da tripulação foram liberados. Enquanto isso, o resto da tripulação permaneceu no avião junto com vários sequestradores e 40 passageiros com ascendência judia, e também alguns militares norte-americanos sobreviventes. Todos eles foram levados para o centro de Beirute e ficaram reféns do Hezbollah. O sequestro durou até 30 de junho, quando ao final de várias negociações entre os Estados Unidos, Israel e os sequestradores, o restante dos reféns foram liberados. E nessas, o Menahem Golan e o Oran Globus pegaram esse plot todo, transformaram num roteiro e anunciaram que fariam um filme The Delta Force, que seria estrelado pelo Chuck Norris e pelo Charles Bronson. Bom, quem conhece a história ou já assistiu os 2 vídeos com a história do Charles Bronson, sabe que o lendário ator carrancudo pulou fora do projeto ainda nas primeiras fases. E para o lugar dele, chamaram o também lendário Lee Marvin, outro brabo. Olha, eu vou dizer, eu adoro o Lee Marvin, gostava muito dos filmes dele, ele tem vários filmes clássicos no currículo, mas eu fico curioso para saber como seria esse filme com Charles Bronson. Eu queria saber como é que esse roteiro ia durar mais do que 10 minutos sem que o Charles Bronson e o Chuck Norris acabassem com todo mundo, já que os dois juntos teriam força suficiente para resetar o universo. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você tá chegando agora aqui no canal, aproveita para se inscrever, se inscreve aqui e também badala o sininho, porque eu garanto, a gente vai viajar juntos pro passado 2 vezes na semana. Mas voltando para o filme, The Delta Force entrou em produção em outubro de 1985 e estreou nos cinemas em 14 de fevereiro de 86. E ao longo de mais de 2 horas de duração, mostrou até com bastante fidelidade todo o drama do voo sequestrado, tendo, claro, liberdade para mudar alguns fatos, já que a gente estava falando de um filme de ação dos anos 80 e ainda por cima com produção da Canon. O que está acontecendo? Os comandos argelianos vão atacar o avião. Oh, não. Não faça isso. Todos os reféns em Beirute, eles vão matar todos. Que reféns? Os rapazes da Marinha e todos os judeus foram tirados do avião quando os sequestradores subiram. Mas eu vou dizer uma coisa, a primeira parte desse filme não deve em nada para qualquer filme de sequestro aéreo que faça uma produção que queira ser séria. Os caras tiraram onda nessa primeira parte, também com um elenco de encher os olhos. Já que como piloto do avião a gente tem ninguém menos que o grande Buzz Venson, que por ser o Buzz Venson, apesar da calma aparente, a gente fica esperando que a qualquer momento ele vai levantar, vai tirar um revólver canela seca, aqueles canela sequinhos de algum lugar, e vai resolver ele mesmo o tal sequestro, mandando sozinho os sequestradores pro inferno. E nesse filme o Buzz Venson vive o comandante Roger Campbell, e tem uma cena com ele que é bem icônica, quando o avião já tá no chão, já tá sequestrado, o comandante tem a arma colocada na cabeça por um sequestrador e ele tem que conversar com a imprensa. E esse evento realmente aconteceu e correu o mundo quando o piloto John Testrak, do voo 847, vivenciou essa mesma situação. Dá até para dizer que escolheram Buzz Venson justamente por ter semelhança com o piloto da vida real. E junto com Buzz Venson, temos a renomada atriz alemã Hanna Schüller, que aqui vive Ingrid, a valente chefe de tripulação, também mantida como refém. Na parte dos passageiros, ainda temos grandes atores do passado como Martin Balsam e a Shelley Winters, vivendo o casal Ben e Ed Kaplan. Também temos o Joe Bishop e a Lenny Kazan, vivendo Harry e Sylvia Goodman. E ainda o grande George Kennedy, dando vida ao padre O'Malley. O que está fazendo aqui? Você me chamou. Qual é o seu nome? William O'Malley. Eu não chamei você. Você chamou todos os judeus. Eu sou judeu, assim como Jesus Cristo. Se pegaram de nós, tem que pegar todos.
Aliás, quem gosta de filme antigo sabe que o fato do George Kennedy estar nesse comando Delta é uma baita referência para vários filmes catástrofe dos anos 70. Principalmente os filmes da série Aeroporto, onde o ator viveu o personagem Joseph Patroni, nos 4 longas que foram feitos entre 1970 e 1979. Também está para destacar os 3 mergulhadores da Marinha Norte-Americana que comem o pão que o diabo amassou enquanto permanecem como reféns. Inclusive o mergulhador John Hale, totalmente baseado no mergulhador Robert Staten e que acaba infelizmente tendo no filme o mesmo destino que o militar teve na vida real. E ainda falando nos 3 mergulhadores norte-americanos, um deles, o Andy, é vivido pelo Eric Norris, que é o filho mais novo do Chuck Norris. E o Eric Norris meio que seguiu os passos do pai e é conhecido também por ser dublê de ação e diretor em vários filmes ao longo da carreira do Tchucão. E também, olha só, por ser piloto da NASCAR. Enquanto isso, os terroristas do filme são muito bem representados pelo saudoso ator Robert Forster, que aqui usa um bigodão para ficar parecido com Saddam Hussein e vive o terrorista Abdul, que representa a organização revolucionária do Novo Mundo, enquanto todo o restante de terroristas do filme foram interpretados por atores de Israel. Olha, e se terrorista era o que não faltava, os mocinhos também estavam muito bem representados dentro da Delta Force. Sendo que o comandante era o coronel Nick Alexander, vivido pelo Lee Marvin, enquanto o grande e também saudoso Steve James viveu o Sargento Bob, um dos principais Deltas no filme, ao lado do Pete, um dos mais jovens membros da Força Delta, vivido pelo ator William Wallace, figurinha mais que carimbada em vários filmes da era Canon. E entre tantos atores ainda dá para destacar a presença quase que despercebida do ator Liam Neeson, que aparece em uma das cenas finais do filme. O curioso é que esse pouco destaque do Liam Neeson, já que mesmo longe da fama que ele tem hoje em dia, na época o ator irlandês já tinha aparecido com um certo destaque em filmes como Crew, lançado em 1983, e Excalibur, que foi lançado em 1981. Também do lado dos norte-americanos, ainda temos a presença do veterano Robert Vaughn, vivendo o general Woodbridge, e claro, o homem de ação Chuck Norris, vivendo aqui o coronel Scott McCoy, o segundo em comando de campo da Força Delta. Foi bom? Onde estão os reféns? Deve ter se atrasado no abrigo. Bob está com ele. Olha, vou dizer, se a primeira parte do filme é quase que uma mistura de drama com filme catástrofe, a segunda parte é um legítimo filme de ação do Chuck Norris, com um ator distribuindo tiro, pontapé e socos no melhor estilo pombo sem asa. E ainda por cima, pilotando uma moto muito estilosa com mísseis acoplados e tudo mais. E ainda arrumando tempo para empinar a bicha enquanto desvia de tiros e mais tiros, e tenta embarcar em um avião em movimento. Olha, e sobre tudo isso que a gente falou, tem uns pontos bem interessantes pra gente destacar. Essa supermoto que o Chuck Norris usa e abusa foi especialmente produzida pela Suzuki, foi construída em cima de um modelo popular da época, a Suzuki SP600. E é bem curioso que, tirando essa parte de ter mísseis e tal, esse tipo de moto era realmente utilizada pela Força Delta da vida real, assim como os Chinook Dune Bugs do filme, que eram réplicas dos veículos de ataque rápido que os Deltas utilizavam também em operações reais, com direito a faróis stealth e tudo mais. Inclusive, esses tempos eu estava lendo uma crítica a respeito de Comando Delta e o ator do texto nem se preocupou em pesquisar antes de criticar o uniforme dos Delta, dizendo que era totalmente fora da realidade. Passou vergonha. Acontece que o ex-Delta Eric Haney, praticamente um dos fundadores dessa lendária unidade de operações especiais norte-americanas, que foi criada em 1977, e escreveu o livro Força Delta por Dentro da Tropa Antiterrorista. E ele também inseriu diversas fotos das primeiras formações, e lá a gente pode ver que a produção do filme foi bem fiel à realidade, tanto nos veículos quanto nos uniformes, com direito a touquinhas de lã preta
cabos solteiros atravessados no peito e tudo mais. Outra coisa bem curiosa é que a cena inicial do filme, onde o então capitão Scott McCoy salva o Pete do meio das ferragens de um helicóptero que está em chamas, não foi feita por acaso. Na verdade, essa cena foi baseada em uma das primeiras missões dos Deltas na vida real, e ela foi chamada Operação Eagle Claw, e ocorreu em 1980, quando as operações especiais tentaram resgatar 53 reféns norte-americanos inteira, e acabaram fracassando justamente por terem utilizado os aviões e helicópteros que foram usados na Guerra do Vietnã e que não eram preparados para cenários desérticos. E a coisa toda acabou mal quando o helicóptero deu pane e caiu em cima de um EC-130E que transportava os Delta enquanto eles ainda estavam no chão. Esse é o helicóptero de Peterson? Ele estava naquele maldito helicóptero que explodiu. McCoy! McCoy, onde diabos você vai? Nós vamos cair fora! Acontece que todas as cenas de ação desse filme, algumas beirando o realismo, como vocês acabaram de ver, e outras beirando o exagero que a gente só pôde ver em filmes de ação dos anos 80, Comando Delta é um filme único. E o filme foi produzido com um orçamento de 9 milhões de dólares declarados, o que eu duvido muito que tenha sido investido mesmo, já que os donos da Canon eram conhecidos por exagerarem muito ao falar de valores gastos em filmes, só para dar aquela valorizada na coisa toda. Bom, mesmo que tenham gasto 9 milhões, vai lá, vamos acreditar nisso, esse valor ainda ficou bem abaixo do inicialmente divulgado. Já que tanto Menahem Golan quanto o Yoram Globus espalharam aos 4 ventos que eles só conseguiriam produzir Comando Delta com 12 a 13 milhões, porque o filme seria feito em Israel. E adivinha, os caras escolheram o verão de Israel para gravar e tiveram total apoio das Forças Armadas do país. E dizem que a escolha foi ardida, já que gravar no verão foi um verdadeiro tormento para os atores do filme, já que o coitado do Lee Marvin estava nas últimas e apesar de ainda mandar bem em algumas cenas como um homem de ação, dizem que o ator sofria demais nos bastidores com terríveis dores abdominais. Tanto é que, infelizmente, esse foi o último filme do Lee Marvin. O ator passou por uma cirurgia intestinal no final de 1986, ficou bem debilitado, não se recuperou bem da cirurgia e aí, em agosto de 1987, ele faleceu com um ataque cardíaco. Uma pena. Já a veterana atriz Shelley Winters teve vários arranca-rabos feios com o diretor Menahem Golan, já que os atores que viviam os passageiros sequestrados tinham que gravar as cenas dentro de um avião que ficava fritando no sol, e aquele suador que a gente vê os personagens passando no filme era o que estava acontecendo na realidade, não tinha nada de maquiagem. E a atriz chegou a reclamar aos berros que se tivesse que gravar mais um take sequer naquelas condições, com certeza ela iria morrer. E aí o Menahem Golan olhou pra ela e falou: pode morrer, não tem problema, mas grava a minha cena primeiro e depois morre que eu não tô nem aí. Enfim, o Menahem era um cara conhecido por ser bem psicótico quando ele assumia um filme. E aí, isso também não era segredo pra ninguém, já que ele falava isso pros 4 ventos e ainda se divertia contando as histórias. E quem já assistiu o Comando Delta sabe que a trilha sonora do filme é um diferencial, principalmente quando toca a música tema de ação criada pelo compositor Alan Silvestre e que de tão boa que ficou, depois acabou sendo utilizada por anos pela ABC e pela NBC para as aberturas de vários campeonatos de automobilismo norte-americanos. E mesmo com tudo isso, como já era bem costumeiro com os filmes da Canon, a crítica desceu além em Comando Delta quando o filme estreou nos cinemas norte-americanos e, infelizmente, o filme acabou rendendo só 18 milhões de dólares por lá. O mais engraçado é que quando o filme foi lançado em VHS, ele acabou se tornando um grande sucesso das locadoras norte-americanas. Já aqui no Brasil, o filme estreou nos cinemas no final de julho de 1986 e as chamadas de jornal davam destaque para a ação, dizendo que depois de Rambo, Rocky e Comando pra Matar, o negócio agora era ver o Comando Delta em ação. Depois disso, o filme também foi lançado nas locadoras através da lendária America Video Filmes, já acostumada a trazer para o Brasil tudo que era produzido pela Canon. E também não dá para deixar de destacar que esse filme passou em várias programações da Rede Globo, tanto nos anos 80 quanto nos anos 90. Chuck Norris, encarando um grupo terrorista no comando de uma arriscada missão.
Comando Delta, nesta quinta, na sessão da tarde. Então, vamos lá. Seja no cinema, seja nas locadoras ou na televisão, eu tenho certeza que você, se viveu os anos 80 e os anos 90 e gosta de filmes de ação, em algum momento você já esbarrou com Comando Delta, diz aí. Bom, se não assistiu ainda, fica a dica, porque Comando Delta é aquele tipo de filme de cabeceira que vira e mexe eu assisto e nunca perde a graça. Além disso, o filme ainda teve duas sequências bem curiosas, sendo a primeira ainda pelas mãos da Cannon Group e com o retorno do Chuck Norris como o Coronel McCoy no filme chamado Comando Delta 2, Conexão Colômbia, que apesar de não seguir muito a linha do filme original, ainda é uma sequência bem divertida e cheia de curiosidades nos bastidores. Já em 1993, foi lançado o filme Comando Delta 3, O Jogo da Morte, que se não tem o retorno do Tchucão para uma terceira missão, pelo menos tem membro da família Norris envolvido e voltou a focar no combate ao terrorismo. Mas vamos fazer o seguinte, se geral gostar desse vídeo aqui, deixar aquele like felpudo, compartilhar, eu garanto para vocês que eu faço um segundo vídeo falando a respeito dessas continuações que são divertidíssimas. Então, só depende de vocês. Bora comentar se vocês querem isso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Se você acabou de chegar no canal, acabou de se inscrever, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.